Voto Mais na tela. Olá, tudo bem? Boa tarde, Maga. Tudo bem, João? Boa tarde. Reta final agora, né? Estamos fazendo a contagem regressiva para as eleições, né? Faltam 2 semanas cheias. E a gente segue a série de entrevistas com os candidatos a prefeito nos municípios aqui da nossa região. Estamos falando de Araranguá. Hoje, a nossa entrevistada é a candidata Sayonara de Araújo Pessoa, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, candidata. Obrigada pelo espaço democrático aqui para a gente debater e apresentar as propostas. Durante 10 minutos, como em todas as nossas entrevistas, questionamentos a respeito de plano de governo. E eu lanço aqui a primeira pergunta. No cenário atual, em caso de um governo seu, qual deve ser uma das prioridades, uma das primeiras ações do governo a partir de 1º de janeiro em Araranguá? Creio que existe a necessidade de avaliar o time, né, que vai estar comigo assumindo a prefeitura. Então, a gente tem que avaliar, junto aos recursos humanos, o número de servidores que nós temos, o número de cargos comissionados e fazer uma avaliação aonde vão estar as pessoas para gerenciar suas pastas, a Secretaria de Saúde, Educação e outras pastas. O que eu acredito importante qualquer pessoa que vai assumir uma coordenação tem que ter conhecimento antes da questão política. Então, a qualificação profissional, para mim, é algo necessário e importante para a gente continuar a dar seguimento e início na gestão do município. Candidata, feito essa primeira análise no seu governo, qual vai ser o passo seguinte? Por onde a senhora vai começar? Saúde, educação, mobilidade, investimentos? Aonde vai ser a sua primeira área de ataque, de atuação? Eu venho de uma experiência de 20 anos de saúde pública, então não deixaria de pontuar a questão da saúde, né? A unidade de saúde é a porta de entrada, então precisamos melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Isso é levar os programas federais mais próximos da população. A unidade que nós temos, a UPA, que foi na gestão de 2013 a 2016, a gente teve o início da UPA em Araranguá. Então, quando uma pessoa vai para a UPA, ela precisa ter atendimento não somente na UPA no final de semanas, mas retornar para a unidade de saúde e ser atendida, né? Investir que as pessoas tenham um acolhimento mais rápido das suas necessidades. Por isso, a ampliação da estratégia de saúde da família. Eu trabalhei em Criciúma durante 20 anos, fui uma das mentoras que fez o SUS aqui em Criciúma, uma das fundadoras dos conselhos locais de saúde, que é onde as pessoas participam para fiscalizar. E uma das bandeiras que a gente tem, nós temos a Universidade Federal e o IFSC, que são iniciativas do governo federal. Então, a gente gostaria muito que as pessoas acreditassem na possibilidade de nós termos um hospital universitário linkado à Universidade Federal. Nós tivemos agora o curso de Medicina, ter outros cursos ampliados para a gente poder oferecer estágio para os estudantes, mercado de trabalho para as pessoas na área da saúde. Então, essa é uma bandeira que eu trago como um carinho, uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Sem contar a prevenção, né? Então, nós temos as práticas integrativas, que é colocar fitoterapia, aromaterapia e outras práticas dentro das unidades de saúde. Um problema sério que existe na região é a questão da saúde mental, ampliar esse serviço. Nós só temos um CAPS geral, né? Quase 70 mil habitantes, temos que ampliar o atendimento na área da saúde mental. Eu considero uma prioridade importante para a região. O papel dos conselhos é uma das bandeiras do seu partido, a questão dos conselhos, mas de que maneira eles podem ser melhor utilizados? São agentes fiscalizadores? Eles podem ter participação de que maneira num governo? A participação do conselho é ouvir a comunidade. Nós já tivemos a experiência do Pé na Comunidade, né? Onde a gente ia para os bairros conversar com as lideranças sobre as suas prioridades. É o orçamento participativo que a gente chama, né? Saber as prioridades do governo. Nós temos alguns conselhos que precisam funcionar melhor com a participação da comunidade, que é a participação do trabalhador, da trabalhadora, da área empresarial e do próprio poder público, né? Acreditamos que a união de forças é possível a gente elencar prioridades para Araranguá.
Então, quando você fala de conselho, por exemplo, eu vou falar da questão de saneamento, mas nós não temos um conselho de saneamento em Araranguá. Então, a participação da população é necessária. E um outro também, uma questão de estrutura, é a gente ter uma casa que esses conselhos eles possam reunir, né, para estar desenvolvendo as reuniões, as conversas e a nossa participação junto. Porque o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas mais perto dela. E a participação da comunidade ela é essencial. Por isso que a gente fala uma gestão participativa, democrática, onde possa ouvir os anseios da população, né? É dessa forma que os conselhos participam. O Conselho de Saúde, por exemplo, são as reuniões onde vem a comunidade falar desde o horário do médico, com a requisição da medicação, a questão dos exames. Então, eu creio que a gente consegue... E a minha profissão, eu sou assistente social há 30 anos. Então, a gente sempre trabalhou na parte da comunidade, né? No seu plano de governo, candidato, o que consta lá sobre o turismo? Sobre como alavancar o turismo em Araranguá, que é uma cidade privilegiada pelas suas paisagens? Eu sempre digo que Araranguá é a porta, né? Nós temos que vai para os cânions, como as belezas do rio Araranguá, beleza de ilhas, né? Infelizmente, a gente não tem ainda a construção da ponte, que é a promessa que passa governo, entra governo, promete. Mas o nosso compromisso é que a gente faça realmente a ponte. Já tivemos iniciativas, está parado. Não é uma questão de querer, é necessidade. As pessoas que moram do outro lado do rio precisam de serviço público desse lado, né? Então, a gente precisa investir com recursos financeiros junto ao Estado, junto ao governo federal, para a gente ter a ponte que ligue os dois lados. Mas não é só isso, como você falou do turismo, né? É a gente oferecer à população a possibilidade de conhecer o potencial que a Araranguá tem. E não é só na época do turismo. A gente precisa olhar a infraestrutura que tem que ter o município para oferecer uma melhor segurança para as pessoas usufruírem as belezas e, ao mesmo tempo, conhecer as riquezas que tem ao entorno de Araranguá. Nós temos a fábrica do mel, lá da indústria, que é a Prodapes, muito conhecida. Nós temos os tapetes na Sanga da Toca, que é uma referência. Nós temos a questão do vinho na região do Manhoso. Tem vários pontos. A gente quer criar um calendário. E a preocupação também com a questão da geração de renda, que é um roteiro gastronômico, um roteiro que a gente possa ter atrações culturais, para que a população, tanto a população como o turista, né, se sinta bem acolhida. Porque nós vivemos numa cidade maravilhosa e acolhedora, mas a gente precisa ter infraestrutura para poder oferecer isso para a população e para as pessoas que vêm conhecer Araranguá. Só vocês terem ideia, o Morro dos Conventos, que é o cartão postal, às vezes ainda tem dificuldade de linha de transporte para as pessoas conhecerem no final de semana, né? Tem pessoas que nem conhecem ainda a beleza dos Morros dos Conventos. E também a questão da formação com os guias turísticos. Nós já tivemos isso no Instituto Federal, acho que em 2015, a formação de pessoas que vão mostrar, dar uma direção para as pessoas que querem conhecer a Araranguá, né? Então, mostrando as belezas de Araranguá. É dessa forma que eu considero importante conhecer as belezas, a questão do impacto ambiental. Quando a gente pensa construir algo, tem que pensar aonde construir, qual é o impacto ambiental que tem com relação ao empreendimento, né? Então, é dessa forma, com um time de primeira, pessoas muito qualificadas que estão comigo, né, que conhecem a questão da importância do turismo. O turismo que a gente fala é um turismo sustentável. Quando eu penso na questão da geração de emprego e renda para a questão do turismo, eu vou pensar também de que forma essas pessoas vão conseguir financiamento para desenvolver o seu negócio, né? Tem as linhas de crédito hoje pelo governo federal, que é o programa Acelera, né? Onde o microempreendedor individual ele tem a possibilidade de ter recursos para desenvolver o seu negócio. E para isso ele precisa de formação, palestras, cursos, seminários. E existe uma proposta dentro do SEBRAE para dentro da prefeitura, ligado também à CIVA, que é a questão de ter uma sala do empreendedor, né? Para as pessoas terem conhecimento e formação para poder desenvolver o seu serviço. Nós temos feiras, precisamos pensar em feiras nos bairros. Hoje tem uma feira de produtos orgânicos que é na parte da sexta-feira da manhã, mas o que mais os bairros podem oferecer? Então, a gente precisa desenvolver isso do centro para os bairros e pensar no potencial turístico que tem o Morro dos Conventos, com as suas dunas, com a sua beleza natural. Precisamos criar
a questão de termos locais de pousadas, né? São poucas pousadas, poucos locais de alimentação. Então, pensar quando eu falo a comunidade, não existe assim, eu sou servidora do Estado e no Estado tem o Conselho de Emprego, Trabalho e Renda. Precisamos também ter em Aranguá para a gente sentar com a comunidade e planejar isso de forma que possa a cidade se desenvolver, porque as pessoas querem morar em Aranguá. Aranguá não é mais há 30 anos, Aranguá desenvolveu muito. Muitas pessoas vieram para fora. Na verdade, Aranguá se criou assim um polo de referência na área da educação. Nós temos o Instituto Federal, a UFSC, pessoas vêm de fora para Aranguá. Candidata, a senhora tem 30 segundos para considerações finais, né, com o nosso telespectador, por favor. Que rápido! Então, eu gostaria de solicitar às pessoas que estão nos ouvindo e assistindo que acreditem em ter 2 mulheres na gestão pública de Aranguá. Acreditem na potencialidade que tem, com coragem e determinação, essas mulheres. E, principalmente, as pessoas que estão nos ouvindo tão indecisos, venham conhecer a nossa história. Eu sou uma mulher servidora pública com muito conhecimento na área da saúde, na área da educação e vou fazer muito por você. Muito obrigado, candidata. Obrigado pela presença aqui conosco. Maga, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã nós finalizamos Araranguá com o candidato César César, do MDB. Lembrando que a participação dos candidatos aqui foi definida por sorteio, com a presença dos candidatos.